para resolver essa questão 3 mais 3 vezes 3 menos 3 mais 3, ela é interessante porque ela nos induz a imaginar duas possíveis respostas, duas perspectivas de respostas para ela, certo? Então, eu vou dar essas duas formas de resolver essa questão. E por incrível que pareça, vamos obter respostas diferentes. Então, na minha primeira solução, eu vou fazer o seguinte, que é a solução mais lógica que muita gente está utilizando, que é sempre fazer uma conta andando do sentido da minha esquerda para a minha direita. Então, na lógica a gente faz assim, pela lógica que todos fazem. Eu faço a conta mais ou menos a conta do 3 mais o 3, somando 3 mais 3 eu tenho 6. Em seguida eu vou multiplicar pelo número 3, depois subtrai pelo número 3, para depois somar com o número 3. Fazendo essas contas do 6 vezes o 3, que vai dar 18, e menos 3 com mais o 3, o 18 menos 3 passaria a ser o número 15, e o 15 eu somaria com o 3 normalmente, eu teria como resultado o número 18. Então essa seria a primeira resposta, que é a resposta que muita gente está utilizando como resposta padrão. Interessante que isso é até uma questão viral, que está circulando muito aí nas redes sociais em si. Na minha segunda solução, que é uma solução mais matematicamente falando, que é uma solução mais correta a ser pregada, nós vamos utilizar o seguinte. Primeira coisa, a gente vai ter que utilizar a regra do PEMDAS, que seria, a gente vai resolver primeiro as multiplicações e divisões, para depois resolver as somas e subtrações. Então, a lógica matemática nos induz o seguinte, que primeiro a gente precisa resolver a multiplicação do 3 vezes o 3, para depois fazer a operação dos outros números. Então eu teria da seguinte forma, 3 mais o produto de 3 vezes 3, que daria 9, menos o 3 mais o 3. Só que aí acontece um caso interessante. Temos um caso de um número simétrico, que na matemática, quando a gente trabalha com números simétricos, o resultado de dois números simétricos, ou seja, são números iguais e o que diferencia entre eles é apenas o sinal, o resultado deles é zero. Que é como se a gente pegasse e subtraísse o 3 menos o 3 para dar o valor zerado. 3 menos 3, 0. Menos 3 mais 3, 0. Então, o resultado da nossa operação de 3 mais o 9 é 12. Então, quem marcou e quem respondeu as questões 12 e 18 estão corretas. Tranquilos?